programa de hoje eu quero te convidar para conhecer o universo da dança aérea. Vamos juntos saber mais sobre essa modalidade? Então vem comigo! Porque ele, de certa forma, quero saber quanto tempo que já existe a dança aérea, mas de certa forma ele é visto ainda como algo novo, como uma atividade nova. É que na verdade assim, a dança aérea, né, o tecido acrobático e tal, ele veio lá da época do circo, né? Então já tem muitos anos, milhares de anos isso. E ele derivou de outros materiais, né? Porque assim, dentro da dança aérea, que é um conceito, a gente tem vários materiais. Tecido acrobático, a gente tem a lira acrobática, a gente tem o trapézio, que é aquele que a gente vê no circo voando, a gente tem a corda naval, então a gente tem vários aparelhos, argolas, que até tem em Olimpíadas, argolas, tem várias coisas. Mas o tecido acrobático, que é o principal material da dança aérea, veio da corda naval, que veio do circo, né? Eles prendiam trapézio e esses outros aparelhos com corda, e para aprender esses aparelhos precisavam subir nessas cordas. Então disso, a gente consegue subir nessa corda, e a gente consegue montar truques aqui, e eles foram aperfeiçoando até chegar no tecido, que é o principal, é o que o pessoal mais procura, né? Hoje em dia. E quanto tempo dura uma aula de dança aérea? Assim, a gente tem variações, né? Mas no mínimo 50 minutos. No mínimo 50 minutos para tu conseguir montar um corpo de uma aula bom, assim, né? Mas pode durar até 1h30, bem tranquilamente, uma aula. Tá, então a aula ela se inicia pelo básico, né? Acredito eu. Sim. Gostaria que tu me falasse o processo de evolução em uma aula até tu chegar a poder ter uma performance. Sim. A gente sempre começa aquecendo o corpo, né? Não necessariamente no tecido. A gente começa com exercícios mais funcionais e tal, focados no que a gente vai trabalhar na aula. Por exemplo, hoje a gente vai trabalhar muito core, muito abdômen, então a gente já faz exercícios funcionais focados nisso antes de ir para a prática. Né? A gente tem o alongamento também, a gente prepara nosso corpo de maneira completa, a gente alonga e depois então a gente vai para os aparelhos. Sempre começando de baixo da base, a gente nunca começa no alto e a gente vai evoluindo, vai subindo, vai realizando alguns truques que sempre deixa o melhor pro final, né? Uma quedinha, um truque um pouquinho mais difícil, um desafio para os alunos, mas sempre segue um modelo de aula, assim. E existe, assim, aluno que chega um pouco com medo, vamos dizer assim, porque é um esporte desafiador, Sim, né? sim. A altura, ela tem isso, né, do medo. E os alunos, eles fazem questão de falar de cara, assim, eu tenho medo de altura. E eu digo, ainda bem que tu tem medo, porque se tu não tivesse, ia ser estranho. É normal ter medo e é bom ter medo, porque tu precisa ter um limite, né? É uma coisa, tu precisa ter uma disciplina, tu precisa ter uma consciência, porque assim como qualquer esporte, como qualquer atividade física, pode acontecer de tu te machucar, de acontecer alguma coisa, né? Normal. Então é bom o medo, né? Mas o pânico não. Então a gente sempre tenta conversar com eles, tá? Mas como é que é esse teu medo? Toma ali, vamos ver até que ponto vai, até que ponto vem. Mas é uma coisa que vai trabalhando com as aulas, é tranquilo. E como que tu percebe o desenvolvimento do aluno dentro do espaço? Quantos anos já que tu trabalha com isso, Rafaela? Eu trabalho com isso vai fazer 10 anos, né? Mas que eu já pratico fazem 17 ano que vem. Então é bastante tempo. E como que foi, então, o teu desenvolvimento e como que tu percebe o desenvolvimento dos teus alunos? Então, eu comecei quando eu era criança, né? Eu era muito pequena e no início era só uma atividade que eu gostava muito de fazer. E depois eu tive, graças a Deus, uma evolução bem rápida, mas porque eu era uma criança muito ativa, né? Em todos os aspectos, assim, fazia todos os esportes, as atividades extracurriculares da escola. Então eu acho que isso facilitou o processo, né? Eu fiz muitos anos de aula, depois comecei a auxiliar, né? Eu auxiliava nas aulas, não dava aula sozinha ainda. Depois eu comecei a dar aula sozinha e aí foi indo esse processo até hoje, né? Que então eu dou aula e tenho mais uma pessoa na equipe dando aula junto comigo. Mas o processo de evolução dos alunos é muito, 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 muito individual. Assim, não existe uma receita de bolo, não existe. Depende muito da particularidade de cada um, se é uma pessoa sedentária que nunca fez nada, se é uma pessoa que já é mais ativa. Ou assim, às vezes a pessoa na vida adulta ela é sedentária, mas há uns anos atrás, quando ela era pequenininha, ela praticou balé, por exemplo. Já é diferente, já chega aqui com uma outra consciência. Então isso depende muito, não tem... Quantas aulas por semana é indicado para o aluno?
Olha, eu indico 2 vezes por semana no mínimo, né? Mas a gente tem de tudo aqui na escola, né? Tem gente que faz 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então, assim, né? A gente deixa à vontade. Mas quando a gente vai, se eles perguntam, não, quanto tu acha que precisaria? 2 vezes seria o ideal, para dar um descanso legal também entre as aulas. E pode associar com alguma outra atividade bem tranquilo, física, né? Bem tranquilo. E assim, eu vejo, pelo que eu percebo, você trabalha muito com flexibilidade também. Quais são os benefícios para o corpo e o que mais trabalha de uma forma geral, assim, né? O que a gente vai ver resultado no corpo também, o que muda? Assim, a gente não tem como dizer que não trabalha bastante coordenação motora, muita coordenação motora, muita consciência corporal, força, ganho de força, né? A flexibilidade sim é uma coisa que a gente usa muito, mas a gente tenta não se prender muito a isso, porque nós recebemos muitos alunos que não têm a tal da flexibilidade, né? Então a gente tenta focar nas valências que os alunos têm de melhor e desenvolvendo as que não são tão boas assim. Mas a gente acaba usando assim o flex, que a gente chama, né? Ou de espacate, ou um flex de coluna, um flex de membros superiores, né? E vai depender do aluno. Desenvolve muito autoestima também, é muito nítido, muito nítido. Por que? Me explica melhor isso. Na verdade, assim, aqui o aluno, ele é olhado, né? A gente tem muito isso, porque a gente monta um planejamento, uma aula, mas a gente pensa, não, tem fulano nessa aula que tá fazendo isso, tem fulano que não é tão bom nisso, talvez. A gente tem que ir, né, fazendo aquela Isso é aquela importante, situação. olhar pro aluno, né? Exatamente. Então, e assim, eu dou muita ênfase, né, já começa o seguinte, todo tem que chamar o aluno pelo nome, tu tem que saber no que o aluno é bom, não é tão bom, né? E o aluno na semana passada fez tal truque e não deu certo, então essa semana a gente vai voltar nele e vai fazer dar certo de algum jeitinho. Então, assim, o aluno aqui, ele é olhado, né? Eu canso de receber mensagem, assim, de feedback, né? Outro dia, Rafa, eu fui pra aula meio desanimada, não sei o quê, mas eu voltei pra casa muito feliz, porque eu consegui fazer aquele truque. E eu fico pensando, tá, gente, mas pra mim é só um truque, mas pra eles nossa, o auge, né? E deve te dar uma satisfação. Assim, gente, os feedbacks são a melhor parte, com certeza, assim, a melhor parte real. Eles mandam textão, eles mandam áudio. Sair do trabalho e escutar, assim, é muito, muito gostoso. Então a gente tem essa atenção de focar nas pessoas, eu acho que isso ajuda muito na autoestima, né? E sempre, claro, a gente corrige, óbvio, a gente tem que corrigir, mas sempre lembrar de elogiar também, né? Sempre lembrar de, não, isso ficou muito legal, tá muito melhor do que da última vez que tu fez. Vamos pegar uma foto e vamos olhar. A gente faz muito isso. Pega a foto e vamos comparar, né? Como que tu tava fazendo um mês atrás e como que tu tá fazendo agora? Eu até fiz um IGTV sobre isso, né? Sobre a comparação, porque eles fazem muito comparação, né? Principalmente com a internet. Então, eu sempre falo para eles, se comparem com vocês. Peguem as coisas que vocês faziam e olhem agora. E isso dá um up na autoestima, assim, maravilhoso. Sensacional. Né? Então, além de trabalhar o corpo, a mente e ainda, tudo. Né, ajuda por completo a autoestima. É tudo. Eu sempre tenho falado muito ultimamente sobre isso, o quanto é importante a gente cuidar da gente, estar em primeiro lugar, né? Sim. E ter uma autoestima assim, segura, elevada, pra gente enfrentar as coisas da vida. Fora o estético, né? Não tem como dizer que não ajuda. Não tem como dizer. Né? Força. Não tem. Na verdade, é natural, assim. Uma aula, ela tem uma perda calórica muito grande, com certeza. Quanto, mais ou menos? Vai depender do aluno, tá? Porque assim, num planejamento, se o aluno fizer ele de forma mais lenta, né, vai perder menos caloria. Se fizer de forma mais rápida, vai perder mais caloria. Mas assim, 200 a 500 calorias por aula, vai tranquilo. Ótimo. Vai tranquilo. Olha, então eu vou fazer uma daqui a pouco, né, pra experimentar, só quero ver como que vai ser. Acho que eu vou curtir, mas eu acho que eu vou, né, tá um pouco limitada, porque eu não tenho muitas habilidades. A gente sempre vai dando um jeitinho. A Farmácia Proderma está há mais de 40 anos trazendo saúde para as famílias do Vale dos Sinos. Ganhe agora 10% de desconto nos produtos manipulados. Entre em contato indicando que assistiu a esse programa e tenha um momento saúde com a Proderma você também. Farmácias Proderma. Viver de forma saudável é viver feliz.
agora no Esclarece Aí a gente vai saber o que é mito e o que é verdade em relação à dança aérea. Rafaela, o que tem de mais dúvida em relação à dança aérea? Bom, a gente tem muitas coisas. Eu acho que a primeira, que a gente recebe muito, é essa história de que dança aérea só pega braço. A gente escuta isso, dança aérea só pega braço, só vai fazer força em cima. E não, a dança aérea é um exercício muito completo a nível corporal. A gente usa absolutamente todos os musculozinhos do corpo, né? Então a gente precisa sim de uma sustentação de membros superiores, mas a gente usa muito também membros inferiores. E a gente escuta muito falar disso e a gente tenta desmitificar muito, né? Dança aérea também é um exercício muito completo para core, para abdômen. A gente fica o tempo todo fazendo força de abdômen, que também não é algo que as pessoas sabem, assim, né? Então a gente escuta muito isso. E que não seria ruim, né? Porque fazer força no braço, olha. Né? Outra coisa, também dizem, é o esporte mais voltado para mulher. Sim, a gente escuta muito isso, muito, e a gente vem tentando desmitificar isso há um tempo já. Mas não é um esporte para todo mundo, gente. Não tem sexo, não tem idade, não tem nada dessas coisas, né? Inclusive, como eu falei, é um esporte de força, de flexibilidade, então de várias valências físicas. Não tem por que um homem não vir fazer, ou uma criança, um menino não vir fazer. A gente tem meninos na escola e é super... E até porque você mesmo está falando que como o homem tem mais força, ele consegue evoluir, né? Rapidamente. Nos exercícios de força mais rápido. Então, para eles é muito legal também. E desenvolve a musculatura, né? Assim como qualquer outro esporte. Então, assim, às vezes a gente brinca, né? Pra que fazer musculação? Ótimo, vai se divertir. Divertida de desenvolver também. Mas é isso aí, a gente tem, né? Fisiologicamente o homem tem mais força, assim como fisiologicamente a mulher tem mais flexibilidade e tá tudo certo. A gente vai desenvolvendo o resto nas aulas. É bem tranquilo. Perfeito. Em relação à idade, você estava falando não tem idade. Não tem idade. A gente bota uma idade mínima de criança, na verdade, assim. A gente dá aula a partir dos 5 anos. Tá? Não que não poderia ter uma criança que antes dos 5 anos, mas mais por questão de coordenação motora, visando a segurança, né? A partir dos 5 anos, a criança já tem uma coordenação motora tranquila para ter noção do que é certo e errado, do que dá medo, do que não dá, do que pode e não pode fazer. Então, a gente acaba atendendo a partir dos 5 anos por esse motivo, né? E aí não tem idade. Aí vai adulto, Tá. Nem idade para começar também. Se eu tenho... Não tem. Não tem idade. Tu vai conseguir, conforme tu estava falando, dependendo do teu condicionamento, individualmente, que vai se dar o processo, né? Muito individual e a gente pega o indivíduo então e foca naquilo que ele precisa, né? Às vezes vem alguém aqui pra nós que é sedentário e precisa muito ganhar força. Então a gente faz bastante exercício, né, educativo, que a gente chama de força no tecido, para essa pessoa em específico, e depois segue o restante do corpo da aula, igual todos os outros alunos, né? A gente tem algumas especificidades na aula e a gente vai lidando com isso conforme vai aparecendo, mas é tranquilo. So, o que é lira? Então, a lira, ela é basicamente um bambolê, né, de ferro, e ele fica suspenso, né? Assim como tudo na dança aérea, suspenso. É um dos materiais mais conhecidos depois do tecido, né? Mas é um caso de amor e ódio ali. Por quê? A lira, ela como é esse ferro, né, em contato com a pele, ela machuca um pouco, né? Então a gente tem que tomar alguns cuidados, assim. E dar alguns roxinhos, a gente chama de roxinhos do amor. Né? Mas é o segundo material assim que mais conhecido, que as pessoas mais pedem, assim, né? Primeiro o tecido e depois a lira. A dança aérea tem alguma relação com o pole dance, com o yoga ou com o próprio pilates ou não? Sim, assim, tem vários movimentos no pole dance, no pilates, no yoga que são semelhantes, né? Não acredito que com o mesmo intuito, digamos assim, né? Porque que nem o yoga tem uma metodologia, né? Tem todo um outro negócio e tal. Pole também, inclusive eu tenho formação de pole também. Então, assim, tem vários movimentos que são parecidos. Os educativos que a gente faz também tem alguma coisa semelhante do pole e da dança aérea. Então, tem algumas semelhanças, sim. Mas eu acho que o
o intuito das aulas, eles são diferentes, assim, né? Seguem para rumos diferentes, mas tem bastante coisa. Inclusive no Pilates também, os nossos exercícios de fortalecimento, de aquecimento, a gente usa muito o Mat Pilates, que é o Pilates de solo, né? Que eu também tenho formação, então... Que bom! Então a gente introduz tudo, a gente usa um pouquinho de tudo e fica bom pra caramba. Outra pergunta que eu encontrei entre as mais os questionamentos sobre dança aérea é se é perigoso ou não. A primeira pergunta que os pais fazem quando trazem uma criança na escola é essa. Mas e se cair? Tem como cair? Tá, então assim, gente, eu costumo falar que a dança aérea, ela é uma atividade como qualquer outra, né? Tu vai jogar futebol, tu pode cair, quebrar, né? Enfim, tu vai jogar qualquer coisa, tu vai fazer, tu pode te machucar, né? Então, isso é básico. Trabalhamos com altura, óbvio, é uma coisa diferente, né? Mas aqui funciona assim, nenhum aluno faz nada em altura até que eu ache que esse aluno está apto para isso, né? Então, sim, é uma responsabilidade muito grande, mas é assim que a gente vai funcionando. A gente aprende tudo no baixo, desenvolve várias vezes, para depois deixar o aluno subir e fazer no alto. O que é mais comum de acontecer não é cair. Nunca, eu em 10 anos trabalhando, nunca nenhum aluno meu caiu. O que é mais comum de acontecer? Se trancar no tecido. A gente chama. É quando o aluno faz algum movimento errado e fica trancado. Não consegue sair. Não consegue sair. E aí a gente entra os professores para desenrolar. Por isso que a gente tem essa coisa de fazer no baixo, né? Faz no baixo até tu saber de cor. Porque se tu te enrolar lá em cima, é mais tu vai ter que te tirar sozinho. E aí vem aquela coisa do pânico, né? Não dá pra entrar em pânico, né? Então sim, já aconteceu de alunos se trancarem em cima. Olha pra mim, te acalma, porque eu vou te dizer o que tu tem que fazer, né? Mas primeiro te acalma. Bom, trancado não cai, né? Tá presinho. Não cai. Mas é só isso. Mas assim, eu não considero que seja perigoso, tá? Eu acho que a gente tem que ter cuidados, como qualquer outra coisa, né? E eu sempre digo, tem que escutar o professor. Escuta o profissional que tá ali, porque ele sabe, né? Ele sabe te dizer o que é melhor, o que não é. Com certeza. Não acontece nada, é tranquilo. E tem coreografia? Tem como fazer coreografias. A gente tem, assim, aulas mais técnicas, né? Que a gente trabalha muito a técnica do movimento. Mas sim, tanto que nos nossos espetáculos de final do ano a gente faz tecido com música, né? Então a gente faz coreografado no tecido. E junto, às vezes, alguma coreografia de solo também. Mas tem como fazer, assim, coreografias do tecido também. Tem como fazer. E não é que chegou a minha vez? No Agora é Minha Vez, eu fiz uma aula experimental de dança aérea. Achei que eu não ia conseguir nada, gente, mas não foi que deu certo? Confere aí. Então, gente, a gente vai começar, né, a aula experimental sempre numa trança, que a gente chama, tá? E lembrando sempre que qualquer aula, independente, colchão embaixo, proteção, tá? Então, um colchão de mola reforçadinho. Essa trança ela vai funcionar como uma espécie de escada. Então, esses buraquinhos que a gente tem aqui é onde a gente vai colocar o nosso pé para sentar aqui dentro, né? É um tecido que ele é dividido ao meio, a gente pode usar duas partes afastadas ou duas partes juntas. Eu vou te mostrar o primeiro movimento, certo? E aí depois a gente vai fazer, certo? Coloquei meu pé, vou pegar sempre bem alto, vou subir. Subi, sentei assim. Sentadinha aqui, como se fosse um balanço mesmo. O primeiro movimento que a gente vai fazer é virar de cabeça. Só isso! A gente vai rebalar o nosso bumbum pra frente, até esse tecido aqui chegar nas nossas costas, no nosso lombar. E aí a gente vai dar uma viradinha. Rebalei, umzinho do lado e virei. E aí eu posso deixar meus pés aqui acima, soltar as mãos, me sentir segura e voltei. Vamos gravar? Vamos dizer passo a passo, então, tá bom? Primeiro vamos colocar o pé. Essa escadinha, ela é só pra quem tá começando mesmo? Sim, é só para as primeiras duas aulas. Né? Aí pego mais em cima, isso?
Já coloca outro. Outro pé. Isso e vai sentar. Só sentar no balanço. Entendi. Aí agora, a gente vai resbalar pra frente. E quando esse tecido estiver chegando aqui nas nossas costas, a gente vai virar. Tranquilo. Mais. Um pouquinho, aqui um pouquinho. Aí, e virou. Ah, tem que resbalar mais, senão a gente vai cair. Pode deixar cair esse tecido, como se fosse cair o tecido. Aqui, aí. Agora, virou. Abre a perna, abre a perna. Aí, enrola o pé lá por dentro. O outro também, abaixa a mão. Isso aí. E agora solta. Pode soltar. Aí. Desenrolar teus pés e voltar. Isso aí. E aí, tranquilo? Foi tranquilo, né? A professora dessa. É que a gente olhando parece meio, né? Mas não é. Sim. Agora a gente vai fazer um outro movimento que a gente vai ficar em pé no tecido, tá? Então, pra subir, segue a mesma. Coloca o pezinho lá, mão bem alta sempre. Subir. O tecido ele fica assim, tá? A gente fica girando o tempo todo, ele não fica claro que a gente quer, não tem problema. O que a gente vai fazer agora? A gente vai deixar um pé de base, o outro soltinho. Vai deixar o tecido do nosso lado aqui bem no quadril. Empurrar um pouquinho com a mão e chutar baixinho o nosso pé. Vai chutar e a perna de baixo vai flexionar e descer. Feito isso, este braço nós vamos passar na frente do nosso rosto e o outro a gente vai sair. E voltamos. Para esse exercício tem que ter bastante flexibilidade também, né? Assim. Tem um pouquinho. E bastante força também na perna, essa Força na impulsão perna. ali de segurar, né, esse tecido. Isso. Agora tu vai escolher qual pé tu acha melhor deixar em cima do tecido de base pra ti. Tá, daí eu coloco aqui. Deixa bem do ladinho, aqui assim, do teu quadril. Agora esse pé tu vai chutar esse tecido aqui, ó. Chuta. Força. E flexiona isso pra descer. Pode ir descendo, vem sentando. Força aqui. Isso. Aquele braço vai passar aqui pra frente, bem alto. Tem certeza disso? Absoluto, pode vir. E vai vir aqui pra trás de mim. Olha pra mim. Isso, que agora acaba esse braço. Qual deles? Esse aqui. Tem certeza? Absoluto. Isso aí. Pode colocar esse aqui bem alto. Mais alto. Isso. Aí. Consegue ficar melhor posicionado. Aí, tranquilo. Gente! Muito bom! Gostei disso Esse aqui. exercício a gente sempre costuma fazer ele pros dois lados nas aulas, né? Todos os exercícios que dá pra fazer pros dois lados, a gente faz pros dois lados sempre, né? Pra equilibrar o corpo. Então, agora a gente vai para um terceiro exercício na dança que a gente considera o mais difícil. Mais difícil que esse. Mas não sei, né? É muito relativo. A gente também vai ficar em pé e agora a gente vai abrir uma espécie de um espacate. Só que ele é um espacate diferente, porque tu pode abrir o quanto tu quiser. Se quiser abrir só um pouquinho, vai abrir só um pouquinho. Vai dar certo. Colocamos lá nosso pé para subir. Mão bem alta sempre. Subimos. Agora, a gente vai chutar o nosso pé lá na frente e vai enrolar ele e pisar no tecido de novo. O outro lá na frente, enrolar e pisar no tecido de novo. Você consegue notar que o pé está bem apertado lá embaixo? O que a gente vai fazer para sair dali? Mão bem alta, a gente vai dar uma puxadinha e vai puxar os pés junto, fazendo força lá para fora. Ai, muita força tem que ter. Força lá pra fora pra manter. E puxa e força lá pra fora pra manter. E aqui a gente pode ir até onde a gente quiser. Ah, mas isso é de cada pessoa. Pra descer sempre devagar. Desenrola, desenrola. Gente, e isso tudo a gente faz uma aula experimental. Isso um pouquinho mais ainda. Tá, isso aqui realmente precisa de muita força.
Assim, ó, tem que fazer força nos braços. Muito. Tá, agora deixa eu lembrar o que é. Vai um pouquinho pra trás pra colocar o teu pé aqui dentro. Isso, o outro pé também. Aí, agora a gente vai fazer aquele esquema de chutar pra enrolar no tecido. Enrola. Chuta, enrola. Isso aí. Braço bem alto. A gente vai fechar as pernas primeiro, tá? Tá. Isso, e abrir. Isso aí, de novo. E abrir. Vai forçar ou vai? Força ou vai? Aí. Quer subir mais? Aí. Então cuida para o pé não escapar. Isso. Aí. Faz força, né? Cansa, faz muita força. A gente escuta bastante falar também que dança aérea não cansa, né? Nossa! Muita gente fala que dança aérea não cansa. Porque a gente fica olhando as pessoas fazerem e parece que tá tudo tranquilo, tudo fácil, né? É. Super fácil. Você vai. Cansa um monte, acho que trabalha um monte o corpo. Gente, e é uma delícia, divertido. É muito legal, gostoso. ainda tem isso, né? E assim, ó, a gente pensa, eu não vou conseguir. Daí a prof lá vai e mostra a técnica direitinho, tu consegue, né? Gostoso. É show, né? Show! Mas é show. E eu dou uma dica, experimente se você não experimentou ainda, vale a pena. Até mais! E o programa de hoje termina aqui, mas fique ligado nos próximos, porque a gente tem muito assunto ainda para trazer para você. Até mais!